Olá, bem-vindo ao espaço interativo da TV Senado que leva para todo o Brasil as questões que você escolheu. No Alô Senado de hoje, a gente conversa sobre os pré-requisitos para que alguém se candidate a um cargo público no Brasil, o salário mínimo e os vencimentos dos parlamentares e os problemas que o brasileiro encontra para registrar uma reclamação na Anatel. O Alô Senado está no ar. Quando alguém se candidata a um emprego, a empresa ou o órgão contratador faz uma série de exigências, formação escolar, experiência profissional, por exemplo. Então, por que os candidatos a mandatos políticos como vereador ou deputado, que vão interferir na vida do país, não precisam comprovar nem experiência profissional, nem escolaridade? Quem pergunta é a Celeste Carvalho pelo Facebook. E quem responde é a senadora Vanessa Graziotin. Olha, é pelo princípio da democracia, porque nós no Brasil, se exigíssemos para cargos eletivos que são representativos da população brasileira, que é completamente diferente de você buscar um emprego no serviço público ou até na iniciativa privada, é muito diferente, porque quando você concorre a um cargo eletivo, aqui no parlamento nós estamos representando a população. E se dessa população, dos candidatos ou candidatas, fosse exigidos um grau mínimo de escolaridade, você já estaria praticando uma discriminação e isso caracterizaria uma ação antidemocrática, porque você tiraria a possibilidade de concorrer pessoas de baixo nível de escolaridade. O que a gente tem que fazer é exigir muita ética, muito conhecimento, agora aquele conhecimento empírico, né, sobretudo, e muito compromisso desses parlamentares, mulheres ou homens, com a sua população. E trabalhar para que a sociedade seja cada vez mais uma sociedade que garanta educação à sua gente, para a gente chegar ao ponto e olhar assim para o lado, olhar para o outro lado, olhar para trás e dizer, olha, não há analfabetos no Brasil e o grau mínimo de escolaridade é o ensino médio. Então, é para isso que nós devemos lutar, é por isso que nós devemos lutar. A nossa luta é outra, a nossa luta é para garantir que aqui chegue cada vez mais operários, donas de casas, empregadas domésticas, trabalhadores simples, comuns do povo brasileiro. Essa é a nossa luta para que represente efetivamente os interesses e a própria nação brasileira. Meu nome é Isaac, eu sou de Formosa, Goiás. Vocês acham justo as pessoas que trabalham todo dia da semana, ganham menos que o salário mínimo, e vocês que trabalham 3 dias na semana, ganham mais do que 30 mil? Querido amigo Isaac, a tua pergunta me ajuda a esclarecer como é que de fato a casa funciona. A casa funciona de segunda a sexta. Só como exemplo, eu uso a segunda e a sexta para fazer discursos sobre grandes temas a nível nacional. Depende o senador ou o deputado. Claro que nem todos cumprem o horário como devia, mas o Congresso funciona de segunda a sexta. Quanto ao salário mínimo, você sabe que foi uma luta muito grande. E eu fiquei com essa marca do salário mínimo, mas é uma marca positiva, porque quando eu dizia que o salário mínimo poderia ultrapassar a barreira dos $100, dizia que eu ia quebrar o país. Hoje o salário mínimo vale $350, que é pouco ainda, mas melhorou. E quanto ao salário dos senadores, é o salário constitucional, que é o salário que é dado aos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e também do Executivo. Agora, nós todos temos que trabalhar cada vez mais para que o salário mínimo chegue a um patamar de primeiro mundo. Se for mantido a política atual, que eu tive a alegria de participar, até 2030, 2027, no máximo, nós teremos no Brasil com um salário mínimo de $1.000. Lá da cidade de Limeira, em São Paulo, o Gabriel Henrique Pereira escreveu para o Alô Senado para reclamar da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. De acordo com o Gabriel, é dificílimo, quase impossível, registrar uma reclamação na Anatel pelo telefone 1331, que vive ocupado. Ele afirma que o PROCON não pode defender o cidadão nesse caso por se tratar de um problema de condições técnicas da telefonia e faz a sua crítica, dizendo que está tudo dominado pelas operadoras, enquanto o povo se sente impotente e indefeso.
Em maio, uma audiência pública que reuniu 3 comissões do Senado promoveu um debate entre parlamentares, representantes das principais operadoras, o presidente da Anatel e um jornalista que denunciou problemas no serviço de telefonia. Ao final dessa audiência, o Alô Senado levou a mensagem do Gabriel ao senador Eduardo Amorim. Isso foi colocado muito bem e muito bem desenhado pelo jornalista Leão Serva aqui da Folha de São Paulo. Ele mesmo tentou várias vezes, explicou para todos nós a dificuldade que tem, ou seja, de mais de 115 telefonemas, apenas um foi atendido, ou seja, 0,86% de todas as chamadas. Isso é muito grave. Então é preciso que até o próprio Congresso Nacional, especialmente o Senado, continue fiscalizando até a Anatel nessas questões. O presidente da Anatel deu a explicação dizendo que está mudando o call center, que está procurando melhorar, mas até quando? É preciso agilidade disso tudo. A audiência pública, comentada pelo senador Eduardo Amorim, reuniu as comissões de Defesa do Consumidor, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura e deixou clara a necessidade de melhorar a qualidade e reduzir os custos dos serviços de telefonia no Brasil. Você vê agora mais detalhes sobre essa audiência na matéria do repórter César Mendes. Após destacarem os investimentos em infraestrutura e o grande aumento do número de usuários registrado nos últimos anos, os presidentes da Vivo, da TIM e da Claro ouviram reclamações dos senadores. Aumentar a cobertura e os investimentos necessariamente não significa melhorar a qualidade do serviço. A União Internacional de Telecomunicações, a UIT, ela estabeleceu que o Brasil tinha uma telefonia móvel, uma das mais caras do mundo, com tarifa de 0,71 centavos de dólar, 0,71 dólar por minuto. A OIT se equivocou. Pura e simplesmente, ela usou dados que não foram corretos e usou dados de 71 centavos de dólar por minuto. Quando, por todas as avaliações de todas as empresas, a gente chega a um valor de 15 centavos de real por minuto. Isso significa 6,5 centavos de dólar. É isso que o brasileiro está pagando por minuto. Desses 6,5 centavos de dólar, aproximadamente 4 estão relacionados à prestação do serviço e 2,5 a impostos. A lentidão em obter autorizações das prefeituras para a instalação de novas antenas foi apontada como um empecilho para a melhoria do serviço. Se não houver antenas em profusão no país, nós temos dificuldades de fazer com que no deslocamento as chamadas permaneçam em pé, digamos assim. Mas o presidente da Anatel disse que não basta aumentar a cobertura por antenas.